as pessoas, glória a Deus, que não receberem a marca, quando vier o anticristo, será que aquelas pessoas que não receberem a marca serão salvas pelo facto de não receberem as marcas ou a marca? É o seguinte, o que acontece, o que vai acontecer é que antes da vinda do anticristo, antes do surgimento do anticristo, antes dele que ascender ao poder, porque o espírito do anticristo já existe, já tem operado nas igrejas, nas denominações religiosas, já tem operado na política, em tudo, na sociedade. O espírito do anticristo já tem estado a operar. E acontece que quando chegar aquele dia que ele vai ascender o poder, então, glória a Jesus Cristo, haverá um povo que já estará, glória a Deus, transformado. Haverá um povo que já estará, glória a Jesus, nascido de novo, que já terá conhecido a Deus, servido a Deus, e que estará pronto para quê? Para o chamado arrebatamento. Então, esse povo que já terá conhecido a Deus, que já estará pronto para o arrebatamento, porque já terão as suas vasilhas cheias, suas botijas estarão cheias e terão também azeite de reserva, como na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. Sim, 5 sábias, 5 virgens sábias e 5 virgens loucas, né? Insensatas, estúpidas. Glória a Deus. E quando surgir o anticristo, então quando o anticristo, glória a Deus, tomar corpo, então e ascender o poder mundial para controlar o mundo e começar a exigir a colocação da marca. A marca, nesse caso aqui, é a marca relativamente ao nome dele, porque a marca de acordo com a Bíblia, é o nome praticamente de um homem. E esse homem, qual é o homem? É o homem que é o anticristo. Por isso está 666. E muitos estão a tentar explicar, estão a tentar dizer na internet que a marca da besta é a vacina do Covid-19, porque corona. E não ouvido aí que alguém fica aí a fazer os cálculos por corona. É um número que dá 666. E muitos querem dizer que esse 666 é algo simbólico. Cada um tem a sua explicação. Pensam que a Bíblia se entende que ao pé da letra, na carne, tem que fazer interpretação na mente. Há coisas na Bíblia que não se deve interpretar com a mente humana ou a mente carnal. Tem que buscar revelação, tem que cavar. Há coisas que, como se pode entender, que podem ser interpretadas de forma literal. Sim, há textos bíblicos que de forma literal você pode entender, não é preciso buscar revelação, não é preciso. Por isso que a própria Bíblia pode ser interpretada literalmente, de forma alegórica, ou então de forma comparativa, ou então também de forma simbólica, de forma comparativa, ou então alegórica, e de forma, glória a Deus, literal. E esse de forma simbólica, então simbólica, também depende muito, porque em muitos casos as pessoas acabam errando na interpretação simbólica das coisas. Acabam errando, fazendo confusão, uns até misturam a interpretação simbólica, a interpretação alegórica ou comparativa.
E muitos até acabam pegando as coisas que são simbólicas ou até comparativas que estão da Bíblia com as coisas literal. Então muitos querem dizer que a marca da besta é algo simbólico, né? Algo simbólico, enfim. Mas se alguém tiver um entendimento, a revelação, ele está a dizer que é o próprio que escreveu o anjo que dizia, João escreveu, o anjo disse que aqui há entendimento de sabedoria, para quer dizer, só vai entender aquele que for sábio. E não é sabedoria humana, não é sabedoria ou filosofia ou psicologia ou teologia. E teologia também é filosofia. Teologia é filosofia e ao mesmo tempo também é psicologia. Por isso é só ver que o sábio, nesse caso a universidade, que era a maior universidade, a mais dotada lá em Israel, né? Que era tida como a Universidade de Gamaliel, era uma universidade que formava teólogos, sim, formava teólogos, não só teólogos, mas também as pessoas se formavam na filosofia também. E segundo o próprio historial, o próprio Gamaliel era um teólogo e ao mesmo tempo também um filósofo. Era um teólogo e filósofo. Então a própria filosofia, até a própria teologia é uma filosofia. Só que uma filosofia já é chamada filosofia cristã, como se diz em direito, né? A filosofia do direito. Assim também é a teologia, a filosofia do quê? Filosofia cristã. Filosofia cristã. Embora uns separam, não, uma coisa é filosofia cristã, da igreja, outra coisa é teologia. Não tem nada, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É psicologia misturada com filosofia. Sim, andam de mãos dadas. E ao mesmo tempo vai também lá questões, inclusive até questões sociológicas. Sim. Glória a Deus das alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas querem interpretar os textos bíblicos, principalmente os textos do livro do Apocalipse, com os pensamentos humanos, com aquilo que eles estudaram. Uns até nem oram a Deus, uns até oram, pensam que já receberam a revelação, querem já, nesse caso, explicar a Bíblia. Só sangue de Jesus Cristo. Só Deus. Tem que buscar a revelação da parte do alto. Então, esse do que o anticristo vai aparecer é um homem. E a marca dele estará relacionada com ele próprio. O anticristo é um homem. Sim. Na verdade vai surgir do quê? Ou então a Bíblia chama também da besta, a primeira besta, por isso surgirão duas bestas. A primeira besta, que sobe do mar, e a segunda besta, que é inferior, que sobe de quê? Da terra. Que sobe da terra. E a segunda, a primeira ele vai governar, vai ter poder político. E a segunda ele vai ter poder religioso. Vai ser chamado falso profeta, e vai ser o profeta de quê? Da primeira besta. Vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Porque ele vai fazer prodígios. Sim. Depois vai se levantar uma estátua. Essa estátua que vai ser levantada é a estátua que vai que com a semelhança do que da primeira besta. E Deus vai permitir que a estátua tenha espírito de vida. E assim as pessoas vão adorar o quê? A besta. Por quê? Porque não só terá ressuscitado dos mortos, então terá levado o quê? Um atentado de morte e vai praticamente até que entrar no estado MG, no estado mortal, mas depois vai ressurgir, e essa ressurreição dele vai fazer com que as pessoas já achem mesmo que ele pronto, é o Messias, que ele é o Senhor, pronto, é o Todo-Poderoso. Sim, e não só, por causa disso vai fazer com que a sua estátua tenha espírito de vida, receba espírito de vida, e muitos vão adorar a besta,
Por causa do quê? Da estátua aqui, que terá espírito de vida para falar. Então vamos dizer, estás a ver? Quem é como a besta? Não só ressurgiu dos mortos, mas também que até que fez um ser humano, coisa que a ciência durante muitos anos lutou para fazer, não conseguiu, mas agora ele fez. Agora está aí um ser humano a falar, uma estátua, já não é uma estátua, mas agora está a falar. E todos vão adorar a besta. Então, pegando a primeira besta, pegando a segunda besta, que eu faço profeta, a primeira besta é o rei mundial. E o que? E a estátua que terá espírito de vida, vai falar, juntando total faz o quê? Faz 3. Claro que a primeira besta que estará nele incorporado na segunda metade de seu reinado, o antigo é o que? O próprio Satanás em pessoa. Satanás vai entrar em pessoa, porque essa mesma besta, tanto a primeira como a segunda, não são seres humanos normais, não. São anjos caídos que vão tomar corpos humanos, e eles vão viver entre os homens. Sim, glória a Deus. Claro, tudo com permissão de Deus. Por isso que essa mesma besta estará em condições de quê? De receber no seu corpo Satanás em pessoa. Porque de forma normal, nenhum ser humano normal, recebe Satanás em pessoa dentro do seu corpo. Não pode. Aliás, nenhum anjo caído se incorpora no corpo do homem. Os seres humanos que se impossam, se incorporam no corpo dos seres humanos ou nos corpos dos humanos, são espíritos imundos, espíritos de demônios. Sim, esses é que entram nos corpos humanos. Espírito de demônio, espíritos imundos. Agora, anjos caídos não se incorporam nos corpos humanos por causa daquilo do ser deles, a violência, enfim. Eles são espíritos. Na verdade, o espírito pode entrar numa mosca, pode entrar não sei onde, mas Deus não permite também que eles façam isso. Porque por causa daquela grandeza deles, ele até pode tentar se reduzir, entrar, mas vai trazer muitos. Aliás, também o próprio corpo também não vai se suportar durante muito tempo. E eles também sabendo disso, então não fazem isso. Eles, a partir lá dos ares, vão só comandando, vão só tomando conta dos espíritos imundos, dos espíritos de demônio e dos bruxos, né? Para continuarem a fazer eles levantam bruxos, consagram bruxos e fortalecem os bruxos, enquanto também os bruxos vão sacrificando e vão recebendo mais poder, vão se sentindo mais fortes, e eles também vão fortalecendo os bruxos e vice-versa. Mas agora, aquele homem, como não será um homem normal, estará em condição de receber Satanás no seu corpo, assim como aconteceu com Judas Iscariotes, que não era um ser humano normal. Por isso esteve em condições de receber o próprio Satanás dentro do seu corpo. Mas quando Satanás viu que já tinha concluído a missão, levou o próprio Judas, nesse caso, o demônio que estava dentro dele, a destruir aquele corpo. Por isso ele não achou arrependimento. Aliás, nem se arrependeu, mas seu arrependimento não lhe levou a salvação, a mudança. Porque se fosse um homem normal, aquele arrependimento que ele teve, ele teria corrido e se prostrado diante de Deus para suplicar as misericórdias de Deus. Mas por que ele não fez isso? Porque ele veio logo na mente, depois de sentir que traiu um justo. O que ele veio logo na mente foi se precipitar, suicidar-se. Foi logo a um precipício e lá suicidou-se. O próprio Satanás que fez aquilo, o demônio que estava dentro dele, Satanás saiu, o demônio estava dentro dele, na ordenança de Satanás destrói esse corpo. Destruiu o corpo. E prontos. Então esse homem, chamado Anticristo, estará em condições de receber Satanás no seu corpo. E quando ele receber Satanás, aí vai se tornar já mau. Ele que era bonzinho vai se tornar mau e vai começar a grande tribulação. E aqueles homens e mulheres que já haviam recebido Deus nas suas vidas,
nesse período da graça, nasceram de novo, esses estarão em condições de resistir o quê? A anticristo não receber a marca. Na verdade, muitos vão passar ao fio da espada, muitos vão morrer, nem todos vão morrer, mas muitos serão mortos por negar a marca do anticristo. Muitos serão mortos. Claro que muitos não serão só mortos por facto de negar a marca, porque ao negar a marca, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que as pessoas vão perder o direito de comprar e vender. Terão que procurar outros meios para poderem comprar e vender. Terão que procurar outros meios. Então, nesse caso, nem todos que não estarão salvos ou que não são crentes receberão a marca. Até pessoas que não são crentes, pessoas que não têm Deus, não receberão a marca. Ou seja, muitos religiosos, aqueles que não tendo o Espírito Santo, não receberam Deus, que não adoraram a Deus em espírito e em verdade, não vão receber a marca, porque vão descobrir que esse, afinal de contas, é o anticristo, aquele que a Bíblia foi falando. Sim, nesse momento o que está acontecendo é simplesmente ensaio, e as pessoas estão a pensar que é já o anticristo que está em ação. Onde está? O anticristo naquela altura vai aparecer mundialmente, vai ser aclamado como o rei mundial, e quando ele for aclamado, então o que vai acontecer? Ele vai governar uma falsa paz durante 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio é que ele vai exigir que todo mundo tenha a marca, e aqueles que recusarem vai dizer não tem direito nem de comprar nem de vender, e aqueles que disserem que são crentes, ele vai proibir a adoração a Deus, e aqueles que insistirem em adorar a Deus, porque terão que adorar somente Ele. Ninguém mais deve adorar a um outro Deus, não somente Ele. Principalmente aqueles que disserem que são cristãos, são filhos de Deus, ele vai persegui-los para matar. E assim muitos cristãos vão ser mortos. E aqueles que forem mortos, cheios do Espírito Santo, vão logo subir para o céu. Sim, vamos logo subir para o céu. É nisso. Então, o que vai é isso, vai se processar. Mas muitos não vão aceitar, vão descobrir que esse é o falso Cristo, é o anticristo, e assim não vão aceitar, compactuar, recebendo a marca, porque a marca é o nome da besta, quer dizer, 666. O primeiro 6 é o da primeira besta, o segundo 6 da segunda besta, o terceiro 6 é da terceira besta, da sua imagem. Nesse caso, uma imagem, essa mesma imagem pode ter o espírito de vida, mas Satanás estará por trás daquilo. Então, o outro seja do próprio Satanás. Mas como Satanás não vai aparecer como Satanás, então fica incluída aquela figura que estará lá. Então, 6, com aquele outro 6, mais outro 6 dá 666, que é 666. E 6 é o número de homem. 6 é o número de homem. Então, juntando 666, vai dar isso aqui. Um só 6, nesse caso, que vai dar Satanás. E esse 66 também tem a ver com os poderes de Satanás. Tem a ver com os poderes, primeiro, tem a ver com o próprio Satanás, primeiro é a serpente, a segunda a serpente e a terceira a serpente. Porque Satanás é imitador. Ele sempre procura imitar tudo que Deus é, tudo que Deus faz, ele procura imitar. Assim como Deus é 3 em 1, 1 em 3, ele também procura imitar ser que 3 ser 3, como Deus é 3 em 1. Mas só que ele não é 3 em 1. Ele é mesmo só 3, acabou, então tenta ser 3, pronto. Porque também nem 3 se é naquela perfeição. Então ele está aqui. Primeiro a serpente, depois está a serpente tortuosa e a serpente veloz. Então o Leviatã, que é o próprio Satanás, o dragão do mar. Depois a serpente veloz e a serpente tortuosa. E essa mesma serpente que são anjos caídos é que vão se encarnar. Então, e como eles vão se fazer homens, até a imagem vai se ver espírito de vida, vai ser tido também como homem, os homens vão considerar aquele como homem. Então, como eles vão se fazer homens, então, e o homem foi criado no 6º dia, e o número 6 é o número que representa o homem. Então eles vão
cada um vai ter o número 6, 6, 6, que representa o homem, juntando dá 666. Então, a marca da besta há de vir de quê? No nome de quê? Juntando os 3, 6, 6, que é 666, vai dar o nome de quê? Desse mesmo anticristo. Vai ser a representação da falsa quê? Divindade, que não é divindade de Satanás, que é a plenitude de Satanás. Porque Satanás vai governar a terra usando já que um corpo, usando o corpo. Até então governou no espírito, mas naquele dia vai governar usando o corpo. Porque ele vai descer na terra, vai se incorporar naquele homem, a primeira besta, e vai governar. E assim será a plenitude de Satanás no planeta Terra. Por isso o anjo lá no Apocalipse diz: ai, os moradores da terra, porque desceu sobre ele Satanás com os seus anjos, e tão furioso que ele está. É nisso. Então, muitos não vão receber a marca da besta. Porque muitos que já ouviram falar, foram religiosos, ou que serão ainda religiosos, e não vão ser arrebatados, porque depois de começar a grande tribulação, muitos começarão a ser mortos. Depois que vai acontecer que o arrebatamento dos mortos vão ressuscitar, ante a sétima que trombeta do anjo, porque vai começar que nos 3 anos e meio vai começar o juízo também de Deus sobre o planeta Terra. Os anjos, os 7 anjos que estão com as taças, começarão a derramar aqui as suas taças sobre o planeta, e ante a sétima trombeta, antes da sétima trombeta soar, entre a sexta e a sétima, então os mortos vão ressuscitar. E na ressurreição dos mortos vai haver arrebatamento. Aqueles crentes que estarão ainda vivos, cheios do Espírito Santo, porque nenhum crente sem Espírito Santo será arrebatado. Só os crentes com o Espírito Santo serão arrebatados. Que significa que muitos crentes vão ficar. Então, muitos crentes que ficarem, os que ficarem dentro de muitos deles vão resistir, nem todos. Uns vão aceitar mesmo a marca por causa da apreensão, uns vão aceitar, uns vão rejeitar. E não vai ser assim de forma discreta, ou receber inconscientemente, ou sem a pessoa se perceber. Não é isso. Como está acontecendo agora, né? E as pessoas que estão apanhadas assim estão a dizer que estão a receber a marca de forma discreta. Não. Naquele dia não vai ser assim. Naquele dia vai ser publicamente. Vai se decretar publicamente que todos têm que receber a marca como sinal de que para ter acesso e entrada, para ter benefícios. E aquela marca que é uma marca que vai ser estampada no rosto e na palma da mão. E é claro, na palma da mão, em forma também de um chip. Por isso que quando chegar no supermercado, é só entrar, vai servir de cartão de crédito, de tudo, de identidade. Por isso, quando você vai, a polícia vai dar conta que você tem logo o cartão e a marca. Tem logo a identidade. É só chegar e entrar. Quem não tem como comprar, nem vender, nem fazer nada do gênero. Não vai ter acesso a nada, nem à saúde, nenhuma, nem outra coisa, nem a comprar, nem fazer nada. Então aí as pessoas terão que procurar a vida primitiva, muitos. Por isso aí vai haver traições, aqueles que parecem serem irmãos, mas vão traindo outros seus irmãos. Então, aqueles que tentarem ajudar os outros também serão traídos por aqueles que dizem ser irmãos, mas são falsos, que estarão ao serviço da polícia do anticristo, porque vai se dar ordem, todos aqueles que forem achados a adorar a outros deuses têm que ser presos e mortos. E aqueles que não são crentes, mas que são religiosos, vão se recusar a não receber a marca, vão permanecer assim. Sim, vão permanecer assim. Glória a Deus. Então vai haver aquele arrebatamento. Depois vai haver aquele período que muitos vão continuar a serem sacrificados, a serem mortos. Por causa de quê? Não só de recusarem receber a marca, perdem os direitos, e uns vão querer insistir em fazer algumas coisas, e outros vão insistir em querer adorar a Deus, querer se agrupar em lugares, vão ser mortos. Vão ser mortos. E a pergunta da irmã foi: será que aqueles
se eu estiver a fugir um pouco da pergunta, então pode tentar retificar. Será que aqueles que na época do Anticristo não receberem a marca serão salvos? Como eu disse, que a princípio só será salvo aquele que receber o Espírito Santo. Ou seja, só será arrebatado o que tiver o Espírito Santo. Por isso Jesus mostra a parábola das 10 virgens, como eu já disse, para elucidar melhor. As 10 virgens, 10 prudentes e 10 loucas. O que aconteceu? As prudentes tinham vasilhas cheias e tinham também de reserva, azeite de reserva. E as loucas só tinham, acho que, o azeite nas suas vasilhas. E porque o noivo estava a demorar, então as 10 começaram a tosquenejar. Depois ao tosquenejar que eu dormi, mas não é aquele sono pesado, é aquele sono leve que facilmente desperta-se, ou pode até ouvir o som das pessoas que estão a falar, ou assim, o movimento, enfim, das pessoas que estão a circular. E quando aqueles já começaram a tosquenejar, de repente ouviu-se a voz do noivo: é chegado o noivo, vinde, que já que é o arrebatamento. O som, né? A trombeta do arcanjo, para a ressurreição dos mortos, e também, glória a Deus, o que é o arrebatamento. E acontece que, de repente, eles despertaram as 10 virgens, mas as loucas, quando olharam para as suas vasilhas, já não tinham azeite. As suas lâmpadas se apagaram. E as 5 prudentes, quando viram que a sua lâmpada estava prestes a se apagar, encheram novamente as vasilhas com azeite que eles tinham de reserva. E as outras, as loucas que não tinham nada, disseram: amigas, empreste-nos o vosso azeite. E eles disseram: não, como é que vamos emprestar o nosso azeite a vocês? Nós também vamos ficar sem azeite. Então vão lá, aqueles que vendem, para ver se vocês possam achar. E aquelas 5 foram chamadas e que foram em direção ao noivo e entraram. E as loucas ficaram. E onde eles ficaram à procura desse azeite. Ficaram à procura de azeite, mas já não acharam. Então é o que vai acontecer. Os crentes que não terão o Espírito Santo, e nem muito menos estarão cheios do Espírito Santo, ou que só terão o Espírito Santo, mas não estarão cheios, por causa da tribulação, da perturbação, ou até mesmo das tentações, muitos deles vão ficar fracos, vão ficar debilitados. E uns vão receber a marca, e diz a Bíblia que aquele que receber a marca estará a blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus. Significa que já não terá chance de alcançar o arrependimento. Por isso aquilo não será algo inconsciente, será algo que as pessoas vão receber conscientemente, por causa do aperto. Então o anjo até vai passando os olhos a dizer: ninguém aceita a marca da besta. Quem aceitar a marca da besta estará condenado por sempre. E nessa altura, onde é que estão os anjos? E João disse que viu o anjo com a Bíblia Sagrada nos ares a pregar. E nessa altura os anjos não pregam. A missão foi dada aos homens de pregar o evangelho aos outros homens. Mas naquela altura, porque não haverá mais pregador para pregar o evangelho, não haverá. Porque o Espírito Santo vai se retirar sobre a face da terra. Quando ele vai se retirar? Quando, glória a Deus, que se aproximar, até começar a tribulação, ou se aproximar, o Espírito Santo vai sair, vai deixar a igreja, para a igreja ser provada. Só aqueles que estarão cheios do Espírito Santo e vão permanecer com o Espírito Santo dentro deles, mas o Espírito Santo já não estará aqui na terra. E aqueles que não tiveram cheio do Espírito Santo, depois aquele vai se desgastar, não vão suportar. E por causa de se desgastar, como as virgens que só tinham azeite na sua vasilha, não tinham de reserva, se desgastou depois. E quando começar a aflição, porque o azeite foi se desgastando, quando começar a tentação, a tribulação, não vão suportar, vão sucumbir. Vão se deixar levar, vão aceitar a marca por causa dos apertos. Quantos hoje estão a tropeçar, estão a entregar as coisas santas aos cães?
e as pérolas aos porcos. Quantos? Muitos. São muitos que hoje que se deixam levar. São muitos. Por causa dos apertos, que vão se prostituir, vão adulterar, vão fazer negócios ilícitos e acabam que depois caindo em tentação e muitos acabam até perdendo o Espírito Santo. E é o que vai acontecer naquele dia, que por causa ainda que dos apertos, por isso serão dias difíceis. Muitos até antes mesmo de entrarem nos dias de maus, nos dias difíceis, já vão estar sem o Espírito Santo, porque já vão começar a cair, a desfalecer. Então aqui a necessidade do crente, antes daquele dia, se preparar, como disse Paulo, antes do dia mau. Porque aquele dia será mesmo dia de trevas, de grande tribulação. E Jesus disse, dias como aqueles nunca houve, nunca mais haverão dias como aqueles. Sim, e Jesus ainda falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, que significa até aqueles escolhidos perderiam a salvação. Sim, mas por causa dos escolhidos, aquele dia foi abreviado. Então entenda que o porquê que uns com o Espírito Santo serão salvos, porque estarão cheios do Espírito Santo e vão suportar, porque só um homem mesmo cheio do Espírito Santo é que suporta uma grande tribulação. Um homem que é vazio não vai suportar. Um homem até que as águas só estão no tornozelo, significa que só nasceu de novo, nem está cheio do Espírito Santo, não vai suportar. Não vai. Então aqui há uma grande verdade, uma grande advertência e a necessidade mesmo de não só se conformar porque nasceu de novo. Primeiro é procurar nascer de novo, depois não só se conformar com nascer de novo, deve buscar ardentemente para estar cheio do Espírito Santo. Sim, cheio do Espírito Santo. Porque é um perigo muito grande do crente só nascer de novo e não estar cheio do Espírito Santo. E ainda mais se o crente nem nasceu de novo. Se até o que nasce de novo está em perigo de tropeçar, de negar ao Senhor. Imagina agora aquele que nem nasceu de novo. Só sangue. Por isso a necessidade de se buscar ardentemente. E naquele dia, quando se aproximar já o arrebatamento e a grande tribulação, já não haverá muito tempo, porque não haverá mais, não haverá mais como as pessoas buscarem, porque não haverá mais pregadores para pregarem a verdade. A palavra vai ser tirada de sobre a face da terra, as pessoas vão procurar a palavra, mas vai ser difícil. Aqueles que são crentes estarão cheios do Espírito Santo, eles terão que se esconder, porque serão perseguidos. Porque se mesmo com o Espírito Santo na terra, você já sente as dificuldades, o jugo, o fardo. Agora imagine naquele período que o Espírito Santo não estará na terra. Difícil será. Quão difícil será a vida. As pessoas só terão o Espírito Santo dentro deles. Então será um período de negrura, de trevas, de densas trevas, como diz a Bíblia. Por isso muitos não vão receber a marca, tanto crentes, quanto mais até aqueles que nem crentes são. Digo crentes religiosos. Um crente genuíno estará cheio do Espírito Santo e será arrebatado. Uns vão ser mortos, porque está cheio do Espírito Santo vai preferir ser morto do que aceitar receber a marca da besta. Agora você está a perceber que essa coisa de coronavírus não tem nada a ver com a marca da besta. Porque quem é que está a ser pressionado agora, que ao negar a vacina vai ser morto? Ou ainda lá, quem é que está aqui diante de um revoso, está a se dizer, aceitas a marca da guerra, aceitas a vacina ou permaneces com teu Jesus e você será morto? Quem? Ninguém. O que está acontecendo só que nem em todos os países também, né? Mas naquela altura será a nível mundial, todos os países serão obrigados a fazer isso. Mas hoje não. Há países que até tentam fazer isso. Há países. Aqueles que estão a fazer, só estão a dizer que devem receber, quem não receber, não vai ter acesso a certos serviços. Nem em todos os lugares também, mas a certos serviços. Mas naquela altura não será assim.
Quem não aceitar, corre o risco de ser morto. Ou tem que fugir, se esconder, mas também se for apanhado, será levado diante de quem? Dos magistrados, e assim ser julgado. Então, aquele julgamento que é chamado de julgamento sumário, mesmo dia que se decreta a sentença, ou então, se decreta a sentença, certo? Mas antes disso, a pessoa será interrogada. Vai aceitar a marca ou não? Aceita que essa marca ou não? Para ter todos os direitos que quer. É algo normal, não tem nenhum problema nisso. Aí vai entrar também a astúcia, né? Para conversar com as pessoas. Não, eu não aceito. Não aceita, não, está morto. Não tem problema, aceita ser morto. É levado para ser assassinado. E a ser assassinado em plena praça pública, para também os outros que terem medo de negar. E agora veja lá, e aqueles estarão todos vazios, fracos. Acho que estarão em condições de quê? De resistir, nem pensar. Já aceitaram. Uns vão fugir, como eu disse, porque nem todos serão mortos. Outros acabarão aceitando. Como Deus vai abreviar aqueles dias, então nem todos serão marcados. Por isso até mesmo aqueles que não são crentes também, nem todos serão marcados com essa marca. Por isso haverá pessoas, mesmo não sendo crentes, mesmo não estando salvos, vão permanecer mesmo sem a marca. Porque o anjo também vai passar a usar e dizer: não aceite a marca da besta, quem aceitar está condenado. Muitos vão aceitar, muitos não vão aceitar. E muitos que não vão aceitar são mesmo religiosos, que mesmo não tendo o Espírito Santo, vão preferir padecer. Sim. Fugitivo nas matas. E enfim. E os que forem arrebatados vão, e os que forem mortos serão mortos. Salvos, glória a Deus, porque ninguém vai entrar no céu sem o Espírito Santo. Na verdade, vai ser dada uma chance àqueles que não têm o Espírito Santo, àqueles que querem. Glória a Deus, que não vão subir ao céu e que não vão receber a marca. Lhes será dado chance para quê? Para viver naquele período do milênio. Sim. Para viver naquele período do milênio, porque depois de passar 3 anos e meio, Satanás vai ser preso, colocado no abismo, lá fechado, e o anticristo e o falso profeta e a segunda besta serão jogados no lago de fogo. Até que se passarem os 1000 anos, que é chamado de milênio, Cristo vai governar no meio dos homens. Lá em Jerusalém se restará o trono de Cristo, Jesus, e os salvos, glória a Deus, vão governar com Cristo Jesus. Os salvos, já com o corpo transformado, mas como o corpo de Cristo, glória a Deus, transformado, claro. Vamos nos movimentar no meio dos humanos normais que vão continuar a circular com o seu sangue e a sua carne humana. Governaremos com Cristo Jesus, pois fomos constituídos como reis e sacerdotes. E uns vão governar sobre 10 cidades, outros sobre 5, isso depende de cada vocação de cada um. E Jesus vai dar isso segundo a vocação de cada um e a obra que cada um fez. Glória a Deus. E assim muitos também permanecerão vivos. Muitos que não estarão salvos, ou que não herdarão a eternidade, que não serão transformados, que não serão arrebatados, que não serão, glória a Deus, transformados para terem corpo como de Cristo. Então vão permanecer vivos durante esses 1000 anos. E a Bíblia diz que os meios vão circular e haverá também pecado, mas o pecado não terá as proporções como tem hoje, porque o pecado tem as proporções que tem hoje por causa do diabo, por causa de Satanás e os seus demônios. E naquela altura Satanás estará preso e os demônios também estarão todos aprisionados. Sim, mas por causa do pecado, como o pecado espiritual está no sangue, então os homens ainda se vão pecar. E diz a Bíblia: quem pecar vai morrer. E como a vida do ser humano será como a vida de uma árvore,
1000 anos. Então, quem morrer abaixo de 1000 anos, com 100 anos, 200 anos, terá morrido muito jovem. Muito jovem. Porque no milênio será a vida, glória a Deus, como não foi, como no original. A diferença é que no princípio de Adão não havia ainda morte, nem pecado. Aí haverá morte e haverá pecado. Mas só que como Cristo, o Deus perfeito, o Deus que o grande eu sou, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, estará mesmo a governar na terra em pessoa. Então, as pessoas que terão muita chance de viver, haverá paz, não haverá mais guerras. E não só a árvore da vida estará mesmo lá em Jerusalém, onde estará o trono de Cristo, e a árvore da vida, e o rei de vida vai circular mesmo lá. Diz a Bíblia, até o rei vai sair do trono de Cristo, vai descer até ao mar morto, e o mar morto vai receber vida. E assim que vai aparecer a vida, e assim vai surgir também seres viventes lá no mar morto, como os peixes, porque nesse momento o mar morto não tem vida. É um mar completamente saudável. Sim, mas naquela altura, naquele tempo vai receber vida. E as pessoas que vão até Jerusalém, para lá tomarem as árvores, folhas da árvore da vida. E as folhas das árvores da vida vai servir para quê? Para a cura das nações. Sim. E os frutos da mesma árvore da vida vai servir para as pessoas comerem e assim terem a vida eterna. Que significa os salvos vão continuar a comer do fruto da árvore da vida, que estará lá em Jerusalém, no trono de Cristo. E as nações que a princípio não terão já, não estarão salvas, porque não receberam ainda a vida eterna dentro deles, vão ter acesso às folhas da árvore da vida para receberem a cura. Por quê? Porque os salvos, cujo corpo já será corpo glorioso, não vai precisar mais de ser curados, porque já terão a cura eterna dentro deles. Então, há um homem que já não tem sangue nem carne mortal, vai precisar mais de quê? De ser curado por aqui. Se ele já tem a própria cura dentro dele. Vai precisar somente de continuar a comer o fruto da árvore da vida, mas aquilo é só porque é somente para se alimentar, para manter, glória a Deus, aquela vida, porque a vida já está dentro dele. Porque o corpo que Cristo tem é um corpo que se manifesta físico, pode comer esse alimento físico que nós comemos, como também o alimento espiritual. Por isso, quando passavam os discípulos lá na sala, onde estavam fechados, ele comeu pão, com ele. E lá no mar de Tiberíades também comeu pão com peixe. Comeu pão com peixe. Mas, assim também como, glória a Deus, pode comer também, ou come também comida espiritual. Assim também será, glória a Deus, serão todos os salvos. Mas agora as nações que ainda não terão essa vida dentro deles, porque terão ainda o sangue e a carne no corpo deles, não vão ficar doentes, por causa do pecado de Adão que está ainda no sangue. Então vão precisar de cura. Vão pegar lá as folhas da árvore da vida e assim receberão a cura. Glória a Deus nas alturas, o amor de Deus para com a humanidade. Sim, então aquele que pecar, diz a Bíblia, vai morrer. E quem morrer com 100 anos, ou 200, ou 150 anos, vai morrer muito jovem. Hoje quem morre com 100 anos, morreu já velhote demais. Viveu muito tempo. Tem um século. Naquela altura não, naquele período já não. Porque a idade do homem vai ser de 1000 anos. Porque se aqueles que pecarem menos terão mais chance de viver muitos anos. Até aqueles que não pecarem. Sim. E quem morrer porque pecou, que significa que acabou a sua chance de alcançar a salvação. Sim. Agora, aquele que viver e não pecar, terá muita chance de no final dos 1000 anos poder alcançar a redenção. Glória a Deus nas alturas. Recuando mais um pouco atrás, antes do milênio,
Diz a Bíblia que João viu lá no céu muita gente que entrou no céu com salvas, com ramos de palmeiras e com as suas salvas que é esses pratos pequenos. Não sei se outros se chamam de pírio ou que lá, não sei. E eles que estavam lá, era muita gente, muita gente. E o anjo perguntou a João, quem são esses? De onde vieram? E João disse, eu não sei, Senhor, tu sabes. E o anjo respondeu a João, esses são dos que vieram da grande tribulação, os chamados mártires. Vieram da grande tribulação, por quê? Porque eles não aceitaram se contaminar, não aceitaram a marca da besta, não foram mortos. Isso significa, muitos serão mortos. Aliás, isso que eu disse, que os crentes, a igreja vai ser provada na grande tribulação. Ele vai passar o chamado o Jordão, ou então o Mar Vermelho, provação da morte. Sim, como eu disse, nem todos serão mortos. Por isso haverá arrebatamento. Porque o arrebatamento não será só para os que já estão mortos, mas será para quê? Para os que estão mortos e também os que estarão vivos. Mas muitos vão morrer quando glória a Deus. E quando acontecer o arrebatamento, aqueles que estarão mortos vão também ressuscitar e vão entrar logo no céu. Com aqueles que já haviam morrido há muito tempo e aqueles que ainda estarão vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando terminar os 1000 anos, glória a Deus, naquele período que Cristo vai governar, muitos vão crer em Jesus Cristo. Muitos vão crer em Jesus Cristo e vão se render às leis, que vão viver as leis de Deus. Sim. Muitos. Veja que até antes mesmo do milênio, diz a Bíblia que Deus vai derramar o espírito de pranteamento a Israel, às tribos de Israel. Sim, aos filhos de Israel, porque nessa altura eles não creem em Jesus Cristo, não querem saber de Jesus. Consideram Jesus como o profeta dos gentios e nunca o Messias. Depois de serem enganados pelo anticristo, no final depois vão descobrir que aquele é o enganador. E eles vão suplicar, porque vão ser apertados pelo anticristo, mas depois que vão suplicar, e Deus vai derramar sobre ele o espírito de súplica, para reconhecerem que aquele que eles maltrataram, que eles mataram, é o Salvador. Glória a Deus. Mas isso no final, glória a Deus, nas alturas. Para serem salvos. E eles vão prantear, vão chorar, como disse Zacarias, como quando alguém chora o seu filho primogênito. E Deus vai salvá-lo, vai livrá-los. Porque o que vai acontecer é o seguinte: Satanás, depois de estar preso, e quando se concluir os 1000 anos, Deus vai permitir que ele seja solto. Deus vai enviar um anjo, vai abrir o poço do abismo, ele vai sair. E também vai ser solto com muitos anjos, ou muitos demônios. Vai arrumar exércitos e vai agitar as pessoas, os reinos, chamados Gog e Magog, para cercarem a Jerusalém. Sabendo que o trono de Cristo estará lá em Jerusalém, e Cristo, claro, que Cristo vai se retirar, vai voltar para o céu, e que a cidade vai continuar. Ele vai cercar a cidade santa para matar os crentes, para matar, destruir a Jerusalém, tudo que lá haverá. E assim, Deus vai derramar o seu fogo a partir lá do alto e vai destruir todos os militares do anticristo e tudo vai ser desfeito. E assim Satanás vai ser aprisionado e jogado no lago de fogo de forma definitiva, onde já estará o anticristo e o falso profeta. Glória a Jesus Cristo. Mas muito antes disso, ele já terá feito um cerco nesse cada pessoa do anticristo para destruir Jerusalém.
é naquele período que os filhos de Israel vão clamar a Deus, a Jesus Cristo, para os livrar. E quando clamarem a Deus, é assim que Deus vai derramar seu espírito de súplica para reconhecer que aquele que eles rejeitaram é o Salvador. E é assim que Deus, glória a Jesus, e na pessoa de seu Filho Jesus, vai descer com 1 milhar de seus santos, como profetizou Enoque, glória a Jesus Cristo, e assim vai desbaratar o anticristo, claro, e todo o seu exército terá cercado Jerusalém, e o anticristo, falso profeta, vai ser jogado no lago de fogo, e assim Israel será salvo. Os tropas do anticristo serão todos mortos, e diz a Bíblia, eles vão morrer, que os seus olhos serão apodrecidos, vão apodrecer nas suas órbitas. Será uma morte incrível. Porque Jesus vai matá-los com a sua espada. Glória a Deus. E quando passar essa fase, depois que virá um milênio, depois do milênio, é aquilo que eu já disse, o Satanás vai juntar novamente as pessoas, as nações, para cercar Jerusalém. E vai descer fogo, vai consumir todos eles, e o próprio Satanás vai ser preso, jogado no lago de fogo, onde já estarão falsos profetas do anticristo, para não ser repetitivo, mas para poder, glória a Deus, fazer entender melhor. E assim depois, glória a Deus, será a consumação de tudo. E Deus fará tudo novo. Mas, como eu dizia, algo que eu, glória a Deus, ainda não concluí, um raciocínio que eu ainda não concluí, que muitos daqueles que não vão ser arrebatados, porque vão ficar, tanto religiosos, ou até mesmo pessoas que antes não foram religiosos, naquele período dos 1000 anos, quem não pecar, quem viver a lei de Cristo, e se submeter à lei de Cristo, então terá chance de, no final, alcançar a misericórdia de Deus. Pois diz a Bíblia, aquele que pecar, cometer pecado, porque haverá pecado, embora em proporções menores do que atualmente, porque Satanás, o tentador, está sempre a tentar os homens, levar os homens a pecar, a roubar, a se prostituir, a fazer vários tipos de pecados. Mas naquela dor comum, os demônios serão presos. Então, o pecado que vai existir é sempre aquele que já está na carne do homem, está no sangue, em pequena escala, claro. Então, aquele que pecar, o que vai acontecer? Vai morrer. E porque morrer em pecado, logo para a condenação, logo para o inferno. Sim. Logo para o inferno. E diz a Bíblia que as nações terão de se render a Cristo lá em Jerusalém, para adorarem a Jesus Cristo. Sim. E aquelas nações que não fazerem isso, o que vai acontecer? Serão amaldiçoadas. Vão se tornar malditas. E diz a Bíblia que aquilo que Jesus decretar é o que vai acontecer sobre aquelas nações, aquela nação que não se render, que não se apresentar, porque vai acontecer no tempo da lei, de tempos em tempos, mais ou menos de 7 em 7 anos, terão que se apresentar em Jerusalém para ir adorar ao Rei. Ou então, todos os 7 meses do ano, terão que prestar tributo, adoração e devoção ao grande Rei que estará lá em Jerusalém. E a nação que não fizer isso vai ficar amaldiçoada. A maldição que vai ser que não vai chover durante não sei quantos anos. Vai haver seca, vai haver não sei o que, e assim será. Então, muitos vão se render a Cristo, vão viver as leis de Cristo, as leis do governo de Cristo. Glória a Deus nas alturas. E assim Deus vai dar chance a muitos daqueles que não receberam a marca. Aqueles que terão recebido a marca, todos vão ser mortos quando Cristo vier para destruir o anticristo e o seu falso profeta e a sua imagem que ele terá levantado lá na cidade santa, e o templo que ele terá levantado para adorarem, fazerem lá grandes sacrifícios de abominação, como está escrito, abominação desoladora, que é a imagem que ele vai levantar. Todos serão mortos, serão destruídos. Por isso diz que aquele que receber a marca está condenado eternamente. E aquele que não receber terá uma chance
alcançarem a salvação. Glória a Deus. Agora, ninguém vai ser salvo, saiba disso. Ninguém vai ser salvo de aqueles que não terão nascido de novo, que não terão o Espírito Santo, só pelo facto de não receber a marca. Não. Aquilo é mais ou menos o que aconteceu há muitos anos atrás, que pessoas pertencentes à religião da falsa testemunha de Jeová eram mortas por não aceitarem ir à guerra, por não aderir à militância, porque diziam que o crente não pode ser militar, não pode fazer guerra. E assim eram perseguidos e eram mortos. E aqueles eram salvos porque estavam a ser perseguidos em nome de Deus? Não. Mas também será naquele período. Ele rejeitou a marca porque não quer a marca, porque vai defender as suas convicções. Então, se ele for morto, foi morto porque defendeu as suas convicções. Não é porque rejeitou, porque Jesus Cristo é o seu Senhor, não. Por exemplo, os muçulmanos, muitos indivíduos muçulmanos não vão aceitar a marca. Não vão. Vão dizer que não. Vão rejeitar por causa da religião deles. E muitos deles vão ser mortos. E vão ser salvos porque rejeitaram a marca e foram mortos pelo anticristo? Não, nem pensar. Nem pensar. Aí está. Então, muitos deles que vão rejeitar vão ser mortos, outros não vão ser mortos, vão escapar. Por isso Jesus disse, e repito, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, então aquele dia vai ser abreviado. Isso significa que Deus já saberá que muitos daqueles que não vão ser arrebatados, muitos deles fazem parte também dos escolhidos. E como aqueles que Deus já conheceu, e já os predestinou, não podem se perder, terão que ser salvos. Então Deus vai dar chance. Vai dar chance. Aqueles escolhidos que já estarão salvos, porque já terão nascido de novo, e vão passar na lâmina, uns não vão passar na lâmina, vão ser arrebatados vivos. E aqueles que não serão arrebatados vão ficar, vão continuar a ser perseguidos até terminar os 3 anos e meio. Uns fugitivos nas matas, outros não sei onde, terão que se esconder não sei onde, nas casas fechadas, serem alimentados por pessoas de boa fé, como aconteceu na época do profeta Elias, que o servo de Acabe, chamado Obadias, que alimentava mais de 100 profetas escondidos nas cavernas, alimentavam-os com pão e água, porque não poderiam aparecer sob pena de serem mortos. Assim também vai ser naquele período, a grande tribulação. Uns vão saber, para nós não fomos arrebatados com os nossos irmãos, porque nós não vivemos a palavra, não temos o Espírito Santo, mas ainda assim temos chance de nós resistirmos, no final de tudo, entrarmos no milênio. Glória a Deus. Aquela será a chance deles. Se viverem a lei de Cristo, as leis de Cristo naquele período, não terão chance de quê? De herdarem, glória a Deus, a vida eterna. Quão grande é o amor de Deus para com a humanidade. E isso é o que faz com que Satanás fique mais furioso e chateado contra a humanidade. E ele acha que isso é batota, acha que isso é injustiça da parte de Deus. Eles pecaram uma só vez e foram expulsos do céu. Nem sequer mais uma chance para o arrependimento, porque Deus endureceu os seus sentidos. Por que Deus endureceu os sentidos dos anjos? Se você não sabia. Se calhar nunca respondi essa inquietação, hoje vou responder. Por que Satanás pecou uma vez e foram expulsos do céu e nem sequer mais tem chance de arrependimento? Primeiro, porque Deus endureceu os seus sentidos. E por que Deus endureceu os seus sentidos? Deus endureceu os seus sentidos para que eles nem sequer consigam mais pensar em se arrepender. Eles só sentem raiva, ódio de Deus. Ódio mesmo que sentem ódio de Deus. Satanás e os seus demais anjos caídos odeiam a Deus. Por isso é chamado de Satanás. Satanás significa o inimigo de quem? De Deus.
É óbvio que todo que é inimigo de Deus é inimigo também daqueles que são filhos e povo de Deus. Então Deus endureceu os seus sentidos para que eles nem sequer achem lugar do arrependimento, onde pensar em se arrepender ou com sinceridade, com todo o seu ser. Então, mas por que Deus fez isso? Deus fez isso por quê? Ele fez isso para quê? Para que nenhum mais um outro anjo pense em fazer isso. Porque se Deus quer desse isso, Deus é capaz de tudo. Para Deus nada é impossível. Deus poderia muito bem tocar dentro deles e mudá-los, transformá-los, fazer com que aquele sentimento desaparecesse, então levá-los ao arrependimento, se arrependerem e transformar, assim como acontece conosco. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo dentro de nós começa a trabalhar em nós, depois aquela tendência pecaminosa desaparece e surge em nós a natureza de Cristo. Deus poderia muito bem também fazer isso, fazer surgir neles o sentimento do arrependimento e depois a natureza de novo de Deus. Mas Deus preferiu não fazer isso. E como punição, endureceu seus sentidos e colocou fogo dentro deles, todos eles. E esse fogo lhes perturba, lhes consome de dia e de noite. E eles não têm paz dentro deles. Para quê? Para servir de exemplo aos demais anjos. Para que nenhum outro anjo também pense mais. Nessa altura até já ninguém pensa mais nisso. Naquela altura, porque nenhum outro anjo possa vir mais pensar em querer fazer o mesmo que o antigo Lúcifer fez. Sim. Estes são os motivos. E outra coisa, segundo é que Lúcifer e os demais anjos não se podem comparar com o gênero humano. A questão da transgressão deles por Deus também pesou muito isso. Porque Lúcifer, para pecar, ele que começou, ele que teve aquela iniciativa dentro dele e convenceu os demais anjos, os demais também deixaram se levar naquele pensamento e na sua ensinação maligna. Porque não havia pecado no céu, o céu era perfeito. E o próprio Lúcifer foi criado perfeito, como diz a Bíblia. Criado foste perfeito, até que apareceu o pecado em ti. Então não havia pecado no céu, tudo era perfeito no céu. Logo não havia motivo dele criar aquelas imaginações. Eu acho que se não havia pecado, então como é que surgiu o pecado dentro dele? O pecado surgiu por fato dele estar a imaginar coisas, cogitar coisas. Assim como está escrito aqui, o receio do homem lhe arma laços. Então ele também começou a pensar, ele olhava para Deus, olhava para si mesmo e via e ouvia o que os outros anjos diziam dele. E ele começou a dizer, calma ainda, se isso estão a dizer a mim, eu levo eles a adorar a Deus, mas também estão a olhar para mim, estão a falar, preferir boas coisas para mim. Se eu pelo menos fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu também pensar em Deus, então aquilo que eu estava a fazer, a pensar e cogitar dia após dia, fez com que ele tropeçasse, com que ele pecasse. E assim o pecado que não existia surgiu nele mesmo, Lúcifer. Por isso é chamado o pai da mentira, o mentiroso, o pecador. Então, porque nele começou o pecado, e Deus ainda assim que deu tempo, né? Estou falando na linguagem humana, porque no céu não existe tempo, é eternidade. Deu tempo para que ele voltasse para trás e mudasse daquele pensamento que estava a ter. E ele não se deixou levar antes que preferiu prosseguir com seu pensamento malicioso, convencendo até os outros anjos a aderirem ao seu pensamento maligno. E assim muitos aceitaram o seu pensamento. Quando Deus viu que ele já não mudaria mais,
E ainda assim estava a convencer muitos anjos, já tinha convencido uma boa parte dos anjos. Foi quando Deus quer, né? Sentenciou. Foi quando Deus pôs basta. Fez uma convocação a todos os anjos, seres angelicais, para que se apresentassem. E de repente o semblante do céu mudou. De repente a ira de Deus se acendeu. De repente viram que o trono de Deus, que nunca antes tinha lá, que começado a lampejar, começou a lampejar. De repente só viram que o trono começou a lampejar, de repente só viram que o semblante do trono mudou. De repente, quando assustaram, viram, apareceu um arco-íris. O trono, de repente, viram, apareceu uma espécie de nuvem. Nuvem negra cobriu o quê? Cobriu o trono. E o céu ficou o quê? Começou a lampejar. E o tabernáculo de Deus, de repente, que mudou de cor. Aquela cor que é de cor de ambar, como viu Ezequiel. Se vai sentir lá no céu. De repente mudou. Espécie de nuvem cobriu aquilo. E começou a ser relâmpago e trovoadas que entrou de Deus e fumaça. E todos os anjos estavam apavorados do que estava acontecendo. De repente, Satanás e os demais anjos corrompidos foram apresentados como rebeldes e queriam criar a insurreição no céu. E muitos querem dizer que Satanás criou guerra lá no céu porque queria tirar Deus do seu trono. Para ele, que é isso? Isso até não é uma blasfêmia, é isso? Tirar Deus de onde? Do seu trono? Como assim? O próprio Satanás sabe que aquilo é uma coisa impossível. Nem que todos os anjos se rebelassem no céu. Seria impossível tirar Deus do seu trono. Nem que todos os anjos se rebelassem. Até essa parte que seguiu a Satanás e os demais que ficaram, se juntassem todos eles, é impossível tirar Deus do seu trono. Se isso acontecesse, Deus teria expulso todos eles e ficaria lá sozinho no céu. Criaria outros seres angelicais ou quê? Então o que Satanás estava a pensar não era porque tirar Deus do seu trono, porque ele bem sabia que é coisa impossível aquilo. Coisa inimaginável. Inimaginável. Ou imaginável. O que ele queria é ser semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, levantar também o seu trono lá nas alturas, como é o trono de Deus, nas alturas. E ele ser adorado também pelos demais anjos, como o Altíssimo é adorado. É o que ele queria. E como diz a Bíblia, que ninguém é semelhante ao Criador dos céus e da terra, ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. E o seu louvor ele não dá a outrem, ao seu que a sua glória não dá a outrem, o seu louvor é essa imagem de escultura a um outro Deus, um outro ser. Então foi confundido. Foi confundido. Deus achou aquilo como rebeldia. Você que foi criado quer ser como eu. Eu que te criei, você quer ser adorado. Quer tomar o meu louvor e a minha glória. E perdeu a glória e perdeu o louvor que ele queria. É verdade que hoje a criação corrompida tem adorado a Satanás, mas isso depois vai cessar. Sim, depois vai cessar. A criação perversa, cada corrupção, tem adorado a Satanás, direto ou indiretamente, mas isso depois vai cessar. Então é isso que Satanás queria. Não é porque é tirar Deus do seu trono. E assim foram sentenciados. E quando menos assustaram que a espada de Deus se levantou e foram escorraçados todos do céu. Saiu um poder da espada de Deus que varreu todos eles de lá do céu e caíram para baixo. Sim. Glória a Deus, porque Deus, na pessoa de Miguel, do seu arcanjo Miguel, estendeu a sua espada e caíram para baixo, todos eles escorraçados. E saiu fogo da mesma espada de Deus e queimou todos eles. E por incrível que pareça, por causa da fúria, porque tão chateado Deus estava, até tudo que estava aqui nessa parte aqui de baixo, Deus incendiou com fogo, né? Deus ateou fogo
e queimou tudo que estava aqui na parte de aqui de baixo. Quer dizer, Satanás, ao cair, ele e os demais anjos, fogo queimou eles, e também tudo que estava aqui, até a criação que estava aqui por baixo foi queimado. Toda foi destruída. Foi destruída. E a glória que estava no Satanás e os demais anjos sumiu. Deus só não lhes retirou o poder e a sabedoria. Porque Deus não interessava isso. Porque Deus interessava que Deus não aceita que alguém tome a sua glória. Se o homem tentar tomar a glória de Deus, Deus mata. Sim, o poder o homem até está lá, depois vai ver o homem já que está corrompido, está em pecado, é orgulhoso, é soberbo, é arrogante, mas que está sendo usado por Deus. Está sendo usado por demais. Glória não. Deus não dá glória a Deus aos pecadores. Nem pensar. Alguém tenta tomar a glória dele, ele próprio mata. Até mesmo um homem santo. Tentar tomar a glória de Deus, Deus que mata ele, julga ele. Tentar tomar o louvor de Deus para ele ser adorado, ser louvado, Deus mata ele. Mas se ele tentar tomar o poder ou se achar que Deus até diz aquilo contigo, você próprio vai se perder. Aquele mesmo poder depois se torna a própria sepultura dele. Né? Se torna a sepultura. Felizmente. Então é isso. É isso. E eles que foram expulsos e desceram para baixo. Então não havia motivo para eles pecarem. Não havia motivos. Porque não havia tentador. Quem é que tentou Satanás? Satanás até que tentou os outros anjos que se deixaram levar. Eles também só se deixaram levar porque quiseram se deixar levar. Por que os outros não aceitaram? O conselho dele. E aquilo que eu tenho estado a dizer, de acordo com que Deus me tem me dado a entender, que a maioria dos anjos que aceitaram o conselho dele são aqueles que já andavam com ele. Como ele descia para baixo, né? E subia, descia, subia, ele era o aferidor de medida e o protetor das riquezas de Deus, né? E ele andava no meio das pedras afogueadas, aquelas pedras que aqui na terra não existem. Na verdade, antes existia, antes daquela criação, naquele período da criação que foi destruída, que Deus destruiu, existiam essas pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas são pedras que têm a cor de fogo, que irradiam, que é fogo, não é fogo. Não é problema que sejam fogo, não, mas que irradiam uma luz, a espécie de fogo tem uma espécie de fogo. Existem pedras preciosas e pedras afogueadas. E diz a Bíblia que Satanás tinha a sua cobertura de todas as pedras preciosas. E agora ele andava no meio das pedras afogueadas, aquelas pedras com ser de fogo, que pedras abrasadoras, que estavam abrasadas de fogo. Então, ele andava no meio dessas pedras. Está percebendo? E ele se corrompeu por causa disso. Se achava tão formoso, e os anjos que acompanhavam ele elogiavam constantemente. Ele era o chefe do coral celestial. Então, facilmente os anjos que trabalhavam com ele deram ouvido a ele e aceitaram o conselho dele, o maligno conselho. A situação maligna. Mas não havia tentador para tentar Satanás. Quem é que tentou Satanás? Não havia. Já em relação ao gênero humano, Deus ponderou. Porque bem Deus sabia que quando ele formou o ser humano e colocou no jardim do Éden, que já existia o mal, já existia Satanás, o tentador, coisa chamada o diabo. O diabo significa o tentador, ou então o diabo significa tentador ou aquele que separa. E Satanás significa o adversário ou o inimigo. Então Deus sabia que existia já o tentador, o separador, que possivelmente o homem seria tentado. Está percebendo? Então Deus também ponderou isso, que o homem pecou, por isso Deus começa a perguntar a Adão: você comeu fruto da árvore que eu te proibi para que não comesses? E ele
atribuiu a culpa à mulher que tu me deste. Não só a mulher, a próprio Deus também, porque ele diz, você me deu a mulher e a mulher me enganou. Se você não me desse essa mulher, eu não sei, que não cairia em pecado. E Deus fala para a mulher, você comeu? Por quê? Ah não, a serpente me enganou. E você é a serpente. Deus olhou para a serpente e viu que Satanás havia usado a serpente. Então preferiu palavra de maldição contra a serpente física e a serpente espiritual, que é Satanás. Deus ponderou isso tudo. Então Deus viu, o ser humano caiu em pecado, se corrompeu mais, porque foi enganado pela serpente, que é Satanás, que entrou na serpente. Mas porque ele não sabia dessa realidade, então Deus ponderou aquilo. Por isso, logo que glória a Deus, providenciou aqui a redenção. Glória a Jesus. Segundo, ou então terceiro, é porque o ser humano também foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E os anjos não foram feitos e nunca foram à imagem e semelhança de Deus. Foram feitos os espíritos. Acabou. E o homem foi feito alma vivente. Semelhança, imagem e semelhança de Deus. Então isso tudo pesou também. Tudo pesou. Então, se Deus deixasse assim a deriva, a imagem e semelhança dele, o que viria a ser? O que viria a acontecer? Deus seria forçado a criar mais um outro ser, a imagem e semelhança dele já não seria possível. Embora para Deus tudo é possível, mas seria confusão. Criar mais um outro jardim do Éden, um outro Adão perfeito para ele colocar, já não seria possível. Implicaria destruir de novo aquela terra, aquele céu todo, queimar tudo e vir criar novamente outra criança. É complicado. Complicado. Embora para Deus tudo é possível, mas há coisas que Deus não precisa se dar trabalho naquilo. Então foi assim que Deus providenciou a redenção. É nisso, meus irmãos. E no final dos tempos, Deus ainda vai dar chance para os humanos se salvarem. Glória a Deus nas alturas. Então que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Glória a Deus. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Amém, meus queridos irmãos. Será que ainda estão me ouvindo? Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Creio que deu para esclarecer não só a dúvida da irmã, glória a Deus, fez a pergunta, glória a Jesus Cristo, como também, se calhar, dos demais que já, se calhar, se indagaram nesse sentido, ou se calhar já ouviram falar disso, ou se calhar já tinham ouvido após a falar e não entenderam de forma clara ou aberta. Não, creio que você terá percebido, glória a Deus, que no milênio ainda haverá um povo, sim. Haverá um povo daqueles que não terão aceitado a marca e que vão viver no milênio. Mas disse, porque todos que terão aceitado a marca serão destruídos quando Cristo descer e destruir o anticristo e o falso profeta. Então, aqueles que não terão aceitado a marca serão também destruídos, já não terão chance nenhuma. E aqueles que não forem arrebatados como religiosos terão ficado como as 5 viúvas, a parábola das 5 viúvas, ou 5 viúvas, não, 5 virgens. Então terão aquela chance, glória a Deus, não aceitarem a marca e, glória a Deus, viverem no período do milênio, glória a Jesus Cristo, e viverem a palavra. Aí será tipo da lei.
Aí será tipo no período da lei. No período da lei, os homens eram salvos pelas obras. Não é porque eles nasciam de novo, não. Quem é que nasceu no tempo da lei? Ninguém. Só 3 tipos de homens tinham privilégio: os reis, os sacerdotes, os santos e que os profetas também santos. Os demais que quisessem se salvar tinham que viver a prática das obras. Quer dizer, a justiça deles tinha a ver com as obras. Tinha a ver com as obras. Quer dizer, tinham que crer no vivo Deus e viver que praticar as obras. Sim. Então, a fé deles, glória a Deus, no vivo Deus, e as suas obras cooperavam. Por isso, glória a Deus, o escritor de Hebreus fala que aquele que vivesse as obras e que praticava as obras, então, era justificado pelas suas obras. Claro que antes mesmo de aparecer a lei de Moisés, vamos ver Abraão, Isaac e Jacó que viveram a fé, foram justificados. Mas essa fé que eles viveram fez com que fossem justificados. Tinha obras. Eles eram homens justos, não eram homens pecadores. Eram tementes a Deus. Então, o temor do Senhor na vida deles fazia com que eles praticassem o bem. E aquele bem que eles praticavam são as obras. Então, foram justificados. Assim também será nesse período do milênio. Por isso eu já disse, para não ser repetitivo, que aqueles que se renderem à lei de Cristo, ainda haverá pessoas que vão querer viver suas vidas normais, uns até vão querer se rebelar, achar que não, há muita paz, também toda hora só quer tudo que é de bom, porque grandes milhares vão achar que, vão tentar ter aquela saudade do pecado, do pecado que estará na carne, o que habita na carne do homem, do sangue, vão ter aquela saudade, querer se lembrar das práticas do passado. Então, uns vão querer praticar aquilo. E quem praticar aquilo vai morrer. E quem morrer por causa dos seus pecados, vai ao inferno. E aquele que se esforçar e que viver a lei de Deus, não terá chance de herdar a salvação, a vida eterna. É nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, que o Senhor abençoe a todos, rico e poderoso, amém. Temos mesmo de terminar. Porque daqui a mais 2 horas, aqui em Angola, né? Serão 16 horas. E a gente tem que se aprontar para ir à reunião, ao culto. Glória a Deus. Então, que o Senhor abençoe rico e poderosamente a todos. Se crer, ele pode dizer amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor respondeu à irmã Brigitte. A Yolanda, Pai do Senhor. Amém. Irmã Gena. Irmã Paula Lamba. Irmã Tânia. Irmã Amália. Amém, pastor. Irmão Duzala. Irmã Carla. Irmã Amém, amém. Irmã Luemba. Irmão Marcelo. Amém. Irmã Maria. Irmã Mauriceia. Irmã Perpétua. Irmã Sandra. Irmã Suzana. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe. Muitos, se calhar, já estão assim, já estão a descansar ou a dormir. Amém. Glória a Deus. Amém. Uns estão a responder aos poucos, outros, se calhar, estão distraídos. Glória a Deus. Muito bem. Então, fiquem na paz. Está gravado. Amanhã será outro dia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Está gravado em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém.